Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A Força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. Hoje nós vamos continuar falando de política, mas não deixando do que é mais importante, falando de vida, dos cuidados que temos que tomar, das precauções, das coisas que os políticos podem fazer também para ajudar a todo o povo a ficar mais tranquilo. No meu papo de hoje, eu vou conversar com essa jovem deputada federal pelo MDB, Jéssica Salles, esse amor de pessoa que está fazendo um sucesso muito grande e ajudando os irmãos acrianos para que possamos combater juntos esse coronavírus, ou seja, um novo coronavírus. Alô, Jéssica, tudo bem, minha querida? Olá, Roberto, meu querido. Tudo bem, graças a Deus. Quero primeiramente agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar sendo entrevistada por você, um grande jornalista, um principal meio de comunicação é o AC 24 Horas, o jornal mais acessado. Então, para mim é um motivo de grande honra e de alegria. Muito obrigada. Obrigado, o prazer é nosso de conversar com você. Aliás, eu acho que é a primeira vez que o Bar do Vaz conversa com a Jéssica. Deputada, como tem sido esses dias de isolamento para a senhora? Olha, Roberto, está sendo difícil, não só para mim, mas eu acho que para todos, né? Se a gente vê de uma maneira geral, nós tivemos que nos reinventar, trabalhar, principalmente na Câmara Federal, que era presencial, agora por maneira remota, assim como está acontecendo também na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, e também a presença física, na minha questão em particular, porque eu sou muito de ser presente dentro do nosso estado, nossos municípios. Eu viajo muito, aliás, toda semana eu faço isso, fazia isso. Então, por conta da pandemia, nós temos que reinventar. E não está sendo diferente, os trabalhos estão acontecendo aqui intensamente na Câmara Federal, onde aprovamos muitas medidas essenciais para o combate à Covid-19, para o nosso país. E também agora esse socorro aos estados e municípios que chega em boa hora. Aliás, está caindo hoje na conta do nosso estado do Acre, já é uma boa notícia para iniciar, 198 milhões que vai à ajuda do Covid e também aos municípios. Então, para mim, foi uma maneira de que o isolamento, ele veio, mas mesmo assim a gente tem que enfrentar de uma maneira muito com responsabilidade, de bom senso, não parar as nossas atividades. E dessa forma a Câmara Federal está sendo muito coerente, o presidente Rodrigo Maia, e eu, como eu sou uma bela, incisiva, determinada, não parei de fazer as minhas cobranças virtualmente com os ministros, continuar o que eu sei fazer de melhor, Roberto, que é liberar as emendas e isso ser destinado a chegar realmente na população do nosso estado do Acre. E nessa pandemia, a senhora tem feito esse contato por telefone, marcando agenda? Como é que tem sido a cobrança junto aos ministérios para conseguir os recursos para que cheguem nas prefeituras e para que cheguem no estado, Jéssica? Certo. Sim, de maneira virtualmente, como eu falei, a gente sempre tem muitos amigos aqui, graças a Deus eu tenho uma passada muito aberta dentro dos ministérios, uma articulação muito forte que eu criei, que eu acho que a gente tem que ter essa aproximação, e aí a gente consegue levar para os ministros que não vão sair dos seus ministérios para ir até o Acre. Então, esse é o meu dever.
e aí eu tenho cobrado intensamente, sim, pelo celular, no bate-papo, conversando, sempre tomando esses cuidados, para poder levar a parte financeira, né, que são dos convênios, que estão aptos a pagar. Então, eu não parei nessa questão. Eu acho que quem me acompanha vê que eu constantemente solto o tá na conta. Então, isso é um trabalho ainda que continuo, mesmo fazendo de uma maneira remota, eu consigo fazer. E, recentemente, você deve ter acompanhado a minha visita ao gabinete do nosso senador Márcio Bittar, onde recebemos a secretária Mayra, secretária que fica responsável pela equipe médica, o Brasil Conta Comigo, que é um programa de levar os médicos, a equipe de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, a gente teve esse encontro com ela dentro do gabinete do senador Márcio Bittar, com os devidos cuidados, e fizemos uma boa reunião ali, onde descrevemos, onde colocamos a situação do nosso estado do Acre, não só em relação a medicações que está faltando, a leitos de UTI, mas também a equipe de profissionais. A sua mãe tem falado diariamente sobre essas questões da doença que está atacando principalmente as pessoas menos favorecidas lá do Juruá, naquelas cidades onde a família Salles dá muita assistência. Ultimamente a gente também viu o prefeito de Márcio Lima elogiando o seu trabalho, ele que é do PT, o deputado Jonas Lima também se referindo na Assembleia ao seu mandato, ao seu cuidado. Como é que a senhora se sente ao ser lembrada por adversários com o seu trabalho que está sendo feito em Brasília para ajudar as pessoas no combate ao Covid? Certo. Assim, primeiro, eu não encaro como adversários, eu respeito todos os prefeitos, indiferente se é do meu partido ou não. O que eu mais quero é que os recursos sejam aplicados da maneira correta, da maneira transparente para a população. Então, eu agradeço a todos que me elogiam, que acompanham o meu trabalho, mas eu me sinto assim, Roberto, como qualquer pessoa que está representando de uma maneira com muita responsabilidade e seriedade, que é isso que eu estou fazendo aqui no parlamento, que aliás, eu me sacrifiquei da minha profissão para poder encarar essa missão, que é representar todos, inclusive aqueles que não votaram em mim. Então, é uma maneira assim, que eu encaro com muita naturalidade, mas dizendo que esse é meu dever, de poder dar condições aos prefeitos, porque sabemos que eles têm muitas dificuldades. Então, eu nunca me omiti em conversar, ou então a resolver, e principalmente destinar as emendas. Mas eu ressalto sempre, eu gosto de transparência, eu vou acompanhar cada convênio, cada recurso público, vai ser avisado dos meios de comunicação, e principalmente aquele prefeito ou prefeita que não seguir esse meu olhar, essa visão que eu tenho, como que tem que ser feita a representatividade de um político, seja em cargo executivo ou legislativo, nem conte comigo. Já ouvi muitos absurdos dentro da política e, graças a Deus, eu durmo todos os dias, Roberto, com a minha consciência tranquila e o que é mais importante, fazendo esse trabalho que está sendo reconhecido por todos. Então, eu fico feliz. Olha, Jéssica, nesta terça-feira nós tivemos a informação de que Cruzeiro do Sul passou a ser praticamente o epicentro dos casos de Covid-19 no Acre. A situação ficou muito complicada. As informações que você tem te preocupam muito? Muito, Roberto. Inclusive, no dia 23 de março, se eu não me engano, eu fiz um vídeo relatando principalmente essa situação, onde a equipe do governo, teve alguns que não gostaram muito, mas eu fui bem clara, porque eu não temo a ninguém, somente a Deus, e não tenho nada a esconder. E nesse vídeo eu falava da minha preocupação, porque o plano de Covid-19 que o governo do estado do Acre e a Secretaria de Saúde apresentou, ele tem muitas falhas, Então, hoje é o reflexo dessas falhas, a falta de leitos de UTI, a falta de medicações, de profissionais, e não é diferente no Juruá.
Eu mesma dei a minha contribuição total para o nosso governo Gladys Cameli, que foi destinar a minha emenda de 18 milhões para o Juruá, exclusivamente para o Juruá. Isso de 18 milhões, 6 milhões já foram liberados, pagos na conta do governo desde o dia 12 de maio. Isso me preocupa. Pois não. Você falou na emenda, e é interessante que hoje na Assembleia, a sua mãe fez cobranças do governo para saber, olha, eu quero saber onde estão os 6 milhões de emendas que a minha filha deputada conseguiu para o Estado do Acre e já foi liberado. Ela queria saber, e você já sabe? Não, eu estou esperando a resposta também até hoje. A princípio, quando os 6 milhões caíram na conta, sempre foi pensando para o Juruá. Então, eu recebi uma ligação do secretário Alisson Bisteni, porque ele pretendia mudar esses 6 milhões e jogar para os outros hospitais, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, todos os municípios do Juruá, mais Tarauacá, e Feijó e Jordão. Mas assim, Roberto, eu falei assim, olha, Alisson, não tem problema nenhum, desde que você oficialize isso, me mande, vamos ver, eu quero ajudar mesmo o governo. Então, se há essa dificuldade de vocês de não ter medicações, recursos, vocês querem ampliar essa estratégia em outros hospitais, tudo bem, eu topo, o que eu quero é mesmo resolver esse problema, ajudar as nossas famílias acreanas. E até hoje, Roberto, eu estou esperando esse cronograma, essa planilha que ele iria me mandar. Então, eu só posso dizer que eu não sei exatamente, não sei nada do que esses milhões, para onde foi, se chegou ao Juruá. Inclusive, eu já fiz até um requerimento apresentado para o secretário Alisson, para o governo federal e para o Ministério Público Federal, para tomar conta, com muitos detalhes, transparências, notas fiscais, em que exatamente esse recurso de 6 milhões de reais liberados foram aplicados, aonde eles foram aplicados. E até agora eu não tive notícia e nem resposta de nenhuma autoridade do governo. Jéssica, além desses 6 milhões, vai vir muito mais dinheiro de emendas, de indicações suas feitas para o Acre? Sem dúvida nenhuma, Roberto, para você ter uma noção, nesses 5 anos de mandato, que eu estou há 5 anos, no meu segundo mandato, eu fui a deputada que mais empenhou, que mais garantiu recursos para o nosso estado do Acre. São 165 milhões de reais. Isso para ajudar os nossos municípios acreanos. E se aí eu for falar para você desses 160 milhões, parte dele, a maior parte, foi para o Juruá. 117 milhões só para o Juruá. E esse montante, hoje, estou em 160 milhões de reais. Nunca nenhum deputado ou senador levou um montante tão grande em 5 anos de mandato. Essa é a diferença do meu trabalho, porque eu vou, sim, para cima, porque eu acho que o recurso é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais importante para os nossos gestores. Sem recurso você não consegue dar uma boa saúde, segurança, infraestrutura da cidade, assistência social, educação, agricultura, você não consegue fazer essa de trabalho. Então eu faço isso com o maior prazer, com o maior gosto. Vai chegar mais recursos. Se você me perguntar sobre a Covid, que eu estava respondendo, são 18 milhões que eu destinei, 6 foram pagos, 10 milhões, 14 milhões já empenhados, aliás, 12 milhões já empenhados, para aquisição de equipamentos. Só faltando mesmo o governo federal pagar, mas foram todos destinados em relação à saúde e combate à Covid na minha região do Juruá. Então, assim, esperem de mim mais recursos, porque vai chegar com toda certeza. Eu não sei se todos sabem, mas a Jéssica também é médica. E ela deixou, como ela disse no começo da entrevista, de exercer a profissão dela para se dedicar à política. Você, como médica, não dá vontade de ir para o meio dessa questão toda de tratamento das pessoas, de ajudar, ou você se considera mais útil em Brasília tentando a liberação de recursos? Nesse momento, Roberto, pela lei, o meu CRM ele não é do Acre ainda, né?
Quando eu me propus a disputar as eleições, no primeiro começo do meu primeiro ano de mandato, eu tentei levar as duas coisas, tanto a medicina quanto a política, mas eu não consegui. Você tem que ou fazer uma coisa bem feita, ou para fazer as duas mal feitas. Então, eu me dediquei intensamente nesses anos todos, deixei a minha profissão, que é médica, sou especialista em ginecologia e obstetrícia, eu sou apaixonada pela minha profissão, mas nesse momento eu me acho mais, dessa maneira que você falou, mais forte aqui em Brasília, porque eu consigo falar com os ministros, eu consigo falar com os meus líderes, mostrar a realidade e conseguir isso que eu estou conseguindo. Na área da saúde, conseguir os pagamentos, e eu acho que essa responsabilidade de crescer o grupo médico das equipes, isso é somado ao secretário de saúde e sua equipe, né? Que está aí para poder ver de perto a situação. E é uma coisa que eu não estou vendo. Não sei se vocês veem ele passeando pelos hospitais, enfrentando, vendo de perto, que ele está assim nessa questão. Essa é a obrigação dele. A minha, como representante hoje, hoje eu sou uma deputada federal, a minha profissão está em stand-by, e eu estou representando hoje a minha profissão. Então, cada um tem que representar. Se ele é o secretário de saúde, ele é que tem o dever de checar como é que está e de vir de encontro aos nossos parlamentares da Câmara Federal para poder ajudar, né, colocar em pratos limpos, com transparência, para que a gente possa acertar nossas emendas. Agora, Jéssica, na semana passada, ainda por conta das compras de Covid, mas na verdade foi só o motivo para que fossem feitos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu a visita de policiais federais para que o prefeito pudesse explicar algumas compras que estavam fora dos padrões, sob suspeita de superfaturamento em umas e outras. Ele jura que não. Como é que você viu essa interferência da Polícia Federal na gestão do Ilderley? Correta, Roberto, correta. A Polícia Federal ela é independente. Se há alguma irregularidade, tem mais que ser questionado, tem que ser investigado, independente se é do Ilderley, ou qualquer prefeito do Ilderley, mas todos que foram, que tiveram a visita da Polícia Federal, tem que dar suas explicações. Inclusive, Zacre, salvo engano, também teve essa visita. Então, é vergonhoso, você particularmente me perguntando de Cruzeiro do Sul em relação ao prefeito Ilderley, é vergonhoso para nós cruzeirenses, porque, veja bem, não tem nem como comparar Ilderley com o ex-prefeito Wagner Salles. Meu pai, Wagner Salles, fez uma gestão de 8 anos, nunca teve uma vergonha dessa, nunca envergonhou a sua população, fez os 8 anos de gestão sem apoio do governo PT na época, mas conseguiu fazer toda a sua gestão, saiu com mais de 88% de aprovação, elegeu o prefeito Ilderley Cordeiro e não teve esses escândalos, graças a Deus. Então, quem tem essa visita da Polícia Federal, mesmo que seja uma investigação, tem que responder, tem que explicar, tem que dar conta, nota por nota, porque é dinheiro público. Então, não tem essa questão de ficar culpando o além, né? Não tem que ficar transferindo a culpa. Se eu estou na cadeira, Roberto, sentada como prefeita, ou como governadora, como uma administradora de uma empresa, ora, eu não tenho que saber o que os meus secretários, os meus assessores não estão fazendo? Claro que eu tenho que fazer, claro que eu tenho que conhecer. Então, eu acho essa forma, que é um escândalo muito ruim para o nosso Estado, muito mesmo, muito negativo, e é vergonhoso. Então, que cada um pague aquilo que deve. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. Por conta dessa coisa que você está dizendo, da vergonha que você sentiu, do apoio que o seu pai, a família toda, a família Salles deu ao Ilderley, de não ter sido cumprido algumas coisas, de não ter sido uma gestão que vocês esperavam, é por conta disso que o seu pai coloca o nome do seu irmão como possível candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul? Roberto, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Você vê a história do meu pai, sem dúvida nenhuma, ele é o ícone da política
para a família, mas também uma pessoa muito respeitada por todos os partidos. Hoje, consideravelmente, o maior articulador da política, o maior conhecedor da política. Então, quando meu pai buscou o prefeito Iderlei, né, aliás, o Iderlei, na época, sem mandato, onde ninguém mais acreditava nele, nós buscamos uma pessoa, meu pai buscou uma pessoa que realmente pudesse dar certo, porque o prefeito Iderlei teve os seus momentos ruins também na vida pessoal, passou por grandes dificuldades, chegou com a Bíblia, bem dizer não, veio assim, nessas questões bíblicas falando. Então, meu pai, sem dúvida nenhuma, pessoa, quem sou eu para cuidar de uma pessoa que vem falando de Deus, por que não dar uma oportunidade? Quem sou eu para ficar julgando as pessoas? E foi dada essa oportunidade. Agora, ninguém ninguém pode, né, ficar em paralelo, ou então querer mandar no governo dos outros. Meu pai fez orientações, fez conselhos, como ele faz comigo, com minha mãe, com meu irmão Fagner. E, infelizmente, o Iderlei nos viu como inimigo político. É bom lembrar isso, que a primeira atitude que ele fez, eu passei toda a campanha dele para poder fazer ele eleito também, dei muito a minha contribuição, todos os 30 dias lá. E o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi colocar o tio dele, vocês sabem que perdeu, foi até esqueci o nome dele. O Estrela. O Estrela. A primeira coisa, o ato dele de agradecer foi colocar o Estrela para disputar comigo. Olha, pode colocar qualquer pessoa, mas uma pessoa que tem gratidão não faria um negócio desses, né? Então, foi uma sucessão de erros que o Iderlei vem fazendo. Ele mostrou isso no mandato dele. Nos tratou como inimigo, políticos, né? Bem lembrar isso, que não é pessoal, não da nossa parte. Então, nos tratou com essa diferença. E nós, assim, segue, então, o seu mandato. Se conselho fosse bom, a gente vendia. Então, cada um segue do jeito que quer ser, é livre para isso. E ele seguiu da maneira dele, e a gente está vendo que não deu certo, e por isso que a Polícia Federal foi lá visitar, está respondendo por muitos processos, e vai responder ainda mais. Politicamente, eu acho que a carreira dele acabou, e eu só lamento, porque nós tentamos fazer do Iderlei um prefeito muito bom. O sonho dele não é ser prefeito, era voltar para a Câmara Federal. Então, diante de todas essas questões que eu levantei, Roberto, sem dúvida nenhuma, ficou esse peso para nós, esse sentimento de, poxa, a gente colocou uma pessoa que não deu certo, agora a gente tem que colocar uma que vai dar certo, que seja da nossa linha de pensamento, de transformar o seu mandato a serviço da população, de poder conhecer as necessidades, ir em loco, checar, seja dentro do Rio, seja dentro dos ramais, não importa, mas você tem que fazer uma política de perto. E aí, sem dúvida nenhuma, o meu irmão hoje é uma pessoa totalmente preparada, isso já está superado, é o nosso pré-candidato pelo MDB, e aí vem um vice do PSDB, que nós entramos também completamente em acordo, abonamos sem nenhuma restrição, porque confiamos no PSDB do Rocha, confiamos na pessoa do Luiz, que é o vice. Então, assim, é nossa responsabilidade tirar e colocar uma pessoa que realmente vá fazer um bom trabalho. Eu não tenho dúvida do meu irmão Fagner. Se eu, Roberto, já coloquei milhões na Prefeitura de Cruzeiro do Sul para o inimigo político, imagino o que eu não vou fazer com um irmão lá meu, se Deus quiser chegar. Por quê? Na minha família não tem essa coisa de se servir da política. Aí a prova disso são 40, quase 50 anos de vida pública de Wagner Salles, de Antônia Salles, e agora, muitos diziam que eu não iria dar certo, Roberto, que eu iria ser uma patricinha aqui em Brasília. E eu provei exatamente o contrário, que a política, ela dá certo sim quando você consegue checar de perto as necessidades, ou então quando você tratar com respeito o voto que você recebeu e com muita responsabilidade do seu mandato. Você tem que se doar, que nem para os seus pacientes, e assim também na política. Então,
Não tenho dúvida nenhuma que o Fagner é uma pessoa preparada e que vai ganhar as eleições, e eu vou estar durante toda a campanha me esforçando para isso acontecer, porque eu quero que Cruzeiro do Sul volte a ter um prefeito com responsabilidade capaz de tocar as coisas sem ferir os recursos públicos, sem ferir a imagem da nossa querida Cruzeiro do Sul e sem envergonhar os nossos cruzeirenses. E essa pessoa, eu acredito muito que seja meu irmão, sem dúvida nenhuma. Para encerrar, já que você fala demais, fala bonito, fala convincente, me diga, você está pensando em se candidatar a senadora? Eu não ouvi, desculpa. Você já faz um planejamento para sair candidata ao Senado? Roberto, eu me sinto muito preparada. Um senador aqui em Brasília, ele representa 10 vezes mais que um deputado. Imagina eu, senadora, 10 vezes mais uma deputada federal, de tanto de recurso que eu vou levar. O senador, ele não tem que ficar só dentro e fazer grandes discussões. Essa é a minha visão. Olha, o mandato de senador são 8 anos, né? 8 anos para você fazer pelo seu estado é muita coisa. Tem 22 municípios somente que tem o nosso estado, então não tem desculpa. Eu quero que um senador chegue lá para levar recursos, da mesma forma que eu faço esse trabalho. Então eu me sinto muito bem preparado. Mas, Roberto, ninguém é candidata de si próprio. Eu tenho que respeitar os partidos, temos 2 anos aí para poder tomar essa decisão. É claro que não vai ser monocraticamente essa decisão. Isso vai ter tudo um cenário de quem serão, quem vai sair para a candidatura ao Senado, se vai entrar o Gladson Cameli, se não vai entrar. Uma pessoa que eu respeito muito, não adianta eu entrar e o Gladson também entrar e a gente perder no Juruá, porque a gente iria, assim, dividir votos. Então, aí seria, da minha humildade, até mesmo retrair, né, para que ele possa ser o candidato, mas eu jamais brigaria com ele. Por quê? Porque quem vai perder a população, e não é isso que eu quero. Então, assim, o meu nome é aberto, e nós precisamos, sim, discutir, mas com os partidos, não seja monocraticamente, e que seja em conjunto essa decisão. Mas que eu me sinto muito preparada, eu me sinto, Roberto, e sim, é um sonho, mas eu respeito todos os partidos, respeito também a conjuntura do cenário futuramente. Muito obrigado, Jéssica, por esse papo maravilhoso. Foi bom conversar contigo, foi bom saber das tuas ideias e saber mais ainda que você tem lutado para conseguir recursos para que o Estado possa se desenvolver. Muito obrigado por deixar um tempinho para a gente conversar e vamos falar outras vezes, tá? Com certeza, sobre o seu mandato. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Foi um grande prazer. Sou sua fã. Um beijo. Muito obrigado, a Jéssica é uma menina maravilhosa. Obrigado pela delicadeza, pelo carinho com que sempre me trata. Eu me orgulho muito quando eu vejo uma pessoa jovem querendo desenvolver o seu estado cada vez mais, honrando o mandato. Você não vê o nome da Jéssica envolvido em confusão. Você vê o nome da Jéssica envolvido em coisas boas para o estado do Acre, ou seja, coisas que dão orgulho. E eu conversei com ela exatamente para ela poder mostrar o trabalho dela. Ela não gosta muito de aparecer. É a obrigação nossa de mostrar os bons políticos. Obrigado a você pelo carinho da audiência e o Bado Vaz volta numa próxima oportunidade, sempre com uma boa entrevista. Até lá.